Fala, galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva para vocês. Desta vez estou novamente aqui com meu amigo Jonathan Alves, que acabou de vencer o GP dos Leves da IBJJF. John, te agradecer pela oportunidade mais uma vez de ter aceitado o convite. Prazer ter você aqui. Prazer o meu aí, tá aí de volta. Acho que é a terceira vez que estou aqui falando aí com você, tendo essa conversa com você. Só quero agradecer aí, ainda mais por essa plataforma que tá, tá ajudando os atletas a se comunicar e o pessoal conseguir ver um pouco mais a personalidade dos atletas. E eu tô orgulhoso aqui de estar aqui, meu, e pela terceira vez compartilhando um pouco do que eu venho fazendo e do que eu venho trabalhando. Então vamos começar, John. GP dos Leves, olhando de fora, o que você achou da tua performance? Você já chegou a ver algumas lutas? O que você percebeu do Jonathan Alves da última temporada para o Jonathan Alves que venceu o GP dos Leves? Com certeza mais calmo, muito. Tirei essa pressão dos meus ombros de eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer acontecer, que acho que isso que estava me parando por muito tempo. E fiquei contente com a minha performance. Com certeza tem coisa que a gente não tem como controlar, tem coisa que não tem como fazer. Chegou, pisou no tatame ali, as coisas são diferentes. Então, acho que a primeira luta ali eu consegui impor o meu jogo do jeito que a gente estava planejando o camp inteiro. A gente sabia que era só uma questão de tempo para começar a passar, assim que eu chegasse por cima. E tá livre o tempo todo para conseguir conectar meus ataques. Mas eu me senti bem ali na primeira luta, a segunda luta entrei com a mesma cabeça, sem pressão, entrei só com vontade de ganhar, mas infelizmente fiquei ali um pouco preso ali na posição, tentei lutar ali, mas é o que é. E pô, acho que o que mais deixou contente nessa competição foi saber que eu consegui tirar esse estresse dos meus ombros e conseguir simplesmente só lutar porque eu gosto de lutar porque eu quero fazer as coisas acontecer. Acho que independente da vitória ou da derrota, eu só quero simplesmente estar pisando no tatame lá, passando aquele nervoso e lutando o tempo todo. John, interessante você ter falado dessa questão da própria pressão que o lutador se coloca. Eu convivo com vários outros atletas e vejo que quando o atleta fala que ele não tem nenhuma pressão, é quando ele está se colocando muita pressão sobre os ombros, e a gente vê que o nível que o cara pode oferecer é bem maior do que ele está apresentando. Que momento que você sentiu que você já não estava conseguindo ser você mesmo, uma coisa que te fazia feliz, que é o jiu-jitsu, competição, que você sempre fez a sua vida toda, e isso estava te trazendo uma pressão que talvez você nunca tivesse sentido antes? Como que você notou que isso estava te atrapalhando? Bem, como eu disse, eu sempre gostei de lutar, eu sempre gostei de estar competindo, sempre gostei desse desafio. Essa acho que é uma das razões que eu faço jiu-jitsu até hoje. Então, parei para pensar, falei, pô, o que me dava paixão, o que me dava vontade de voltar para academia ali, treinar e lutar de novo quando eu era pequeno. Eu acho que nessa jornada a gente às vezes acaba esquecendo o porquê que a gente começou e o porquê que a gente está fazendo isso. E a gente tem que saber o propósito, né, de tudo isso. Então, eu acho que eu acabei meio que desviando do meu propósito e do que realmente eu acredito, e comecei a meio que colocar muita responsabilidade em ganhar, em ter o título, em fazer acontecer, em estar batendo nos melhores caras. E acho que esse nunca foi um propósito, meu propósito pessoal. Eu acredito que o meu propósito pessoal acho que é o desafio diário para mim mesmo. Então, a minha melhora. Então, acho que por isso que eu comecei o jiu-jitsu, por isso que eu quis continuar com o jiu-jitsu, porque eu queria essa melhora diária. Eu acho que o jiu-jitsu era um lugar, academia mesmo, e a competição era um lugar onde eu conseguia estar distraído de qualquer outra coisa que estava acontecendo na minha vida, ou de qualquer outra coisa que podia me atrapalhar mentalmente. Então, acho que era o momento que eu tinha ali para estudar, relaxar. Então, isso me trazia calma, não me trazia pressão. Então, acho que depois de um tempo, quando chegou ali na faixa preta, tinha ganhado na marrom, e o comecinho da preta, acho que foi quando eu comecei a colocar essa pressão nos meus ombros. Então, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer acontecer, agora é a hora.
Então, acho que eu fugi do meu propósito, então eu comecei a colocar essa pressão de responsabilidade que eu tenho que fazer e eu sou obrigado porque eu treino muito e todo mundo treina muito. Eu sei do trabalho que eu faço, eu sei do nível que eu tô. Eu acredito que eu tô num nível alto para a categoria. Então, acho que trazer essa mentalidade de volta de lutar por amor, lutar porque isso me traz paz, acho que vai ser uma, um componente muito importante para mim para essa temporada e para o resto da minha vida. Então acho que esse começo da faixa preta, o primeiro, o segundo, ainda mais com o que teve as coisas do Covid, teve muita coisa acontecendo, então acho que isso meio que me colocou muita pressão. Então, eu perdi o primeiro mundial porque não teve. Então, aí perdi o segundo, machuquei a minha mão. E aí o terceiro perdi de novo. Então, acho que eu comecei a me colocar essa pressão de eu preciso fazer acontecer logo, preciso fazer acontecer logo, preciso fazer acontecer logo. Mas para mim não importa muito, porque eu nunca lutei por título quando eu era menos graduado, então acho que não é essa hora de eu lutar por título. Acho que o título vai ser consequência do que eu venho trabalhando, do que eu venho performando, dessa paz que vem me trazendo de estar no tatame ali. Exato. E você contou com a ajuda de alguns profissionais, ou foi só o seu professor, o Guilherme, para você reencontrar essa paz assim interior, tirar essa pressão? A psicologia te ajudou de alguma forma a melhorar isso? Com certeza, com certeza. A amigos em geral, a professor, tenho uma profissional trabalhando comigo também, uma psicóloga. Então, acho que isso foi essencial para mim, em dar esse passo, porque por muito tempo acho que a gente tenta levar nas costas, assim, do mesmo jeito que a gente leva no jiu-jitsu. Então, não, eu vou fazer acontecer, vou fazer acontecer. Então, às vezes você quer tentar fazer acontecer sem um time, sem profissionais te acompanhando, sem essas coisas. Então, acho que no momento que eu aceitei que eu precisava mudar e que eu precisava fazer as coisas melhorarem e que eu precisava realmente de ajuda, acho que foi o momento que eu consegui tirar essa pressão de mim. E tô tirando ainda aos poucos e tô melhorando e todo dia tô vendo melhor e acho que o objetivo é fazer melhor do que era antes. Então, melhor do que era nas faixas coloridas, melhor do que, eu, que eu já consegui fazer na minha vida. E com certeza, meu, ter o Guilherme aqui, ter os meus amigos, ter a, a Ingrid, que é a profissional que tá trabalhando comigo, acho que fez a total diferença e tá fazendo ainda. Quero continuar trabalhando e trazer essa paz para mim, que acho que isso que vai refletir na minha performance no tatame. Você chegou a flertar em não ter mais vontade de colocar o kimono para competir ou treinar? Você chegou a passar por esse momento assim por conta Não, dessas subidas e descidas nas competições? não, nunca cogitei em parar de treinar ou parar de lutar. É mais que isso que eu fiz na minha vida toda e o que eu amo fazer. E eu sou um cara muito persistente em tudo que eu faço. Então, eu gosto desse desafio. Eu gosto, ainda mais quando as coisas não estão dando certo. Acho que é a hora que acho que eu consigo voltar mais forte ainda do que eu era antes. Então, ver esse desafio e, meu, ver que as coisas não estavam acontecendo e que, meu, não estava me sentindo. É mais uma questão de ansiedade. Então, a gente vive nessa ansiedade, eu preciso fazer acontecer. Então, aí você traz essa ansiedade para o treino também. Então, você fala, meu, amanhã tem que treinar, então tem que fazer isso. Estou cansado, então tem que fazer. Estou machucado, tem que treinar. E é uma coisa boa, mas ruim ao mesmo tempo. Então, você acha que você tem que conseguir encontrar um equilíbrio entre isso para você conseguir realmente trazer essa paz para você. Que não pode ser muita pressão no ponto que isso vai te afundar e também não pode ser num ponto tão baixo que você meio que relaxa e também aceita qualquer coisa. Então, acho que balancear isso, acho que é a forma perfeita de conseguir fazer as coisas acontecerem e de trazer essa paz para mim. Mas eu nunca cogitei em parar de treinar jiu-jitsu e em parar. E eu sou um cara muito persistente, eu tenho uma ética de trabalho muito alta, então todo dia eu tava no tatame, independente se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô ruim, se eu tô machucado, eu vou estar no tatame todo dia, vou fazer acontecer e buscando formas diferentes. E é tudo experiência, né? Então a gente busca de uma forma, se uma forma não dá certo, você busca de outra e vai coletando experiência.
Então, você vai errar muito até acertar. Então, acho que essa é a parte que é importante. Então, mas acho que no longo prazo, esses seus erros vai te trazer tanta experiência que você pode ajudar outra pessoa. Então, você já sabe o que não funciona realmente. Então, acho Sim. que isso que vem acontecendo comigo, eu venho testando muita coisa, vendo o que funciona, o que não funciona, o que é bom para mim, o que não é. E eu tô chegando nesse equilíbrio agora, onde eu tô vendo o que funciona, as coisas estão começando a fluir para mim, então acho que isso é o que é o mais importante. E eu vi e reparei também que você começou a fotografar, fazer vídeos também. Como é que foi descobrir essa paixão? Era uma coisa que tu gostava de fazer antes ou tu teve vontade vendo aí na EOJ, o Mason fazendo? Como é que surgiu essa vontade de aprender? Para falar a verdade, como eu disse, eu gosto de estar sempre aprendendo, eu gosto desse desafio, eu gosto. Então acho que chega um ponto que acho que não tem como você passar 10 horas no tatame e ser produtivo às 10 horas. Você vai ter as suas horas de treino, então acho que essas horas livres eu sempre gosto de estar aprendendo coisas novas. Como eu disse, eu trabalhei numa corretora Sim. de fundos imobiliários, então isso foi um novo desafio para mim. Então acho que buscar esse desafio acho que é o mais importante para mim. Então agora tô me desenvolvendo nessa parte de criação, design, vídeo, foto. Então, esse desafio é o que eu gosto de ter no dia a dia. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar aqui, eu gosto de aprender coisa nova. E acho que essa paixão chegou também aqui na EOJ, também por causa, por conta própria, para estar produzindo coisa para mim, não ter que esperar por outras pessoas ter que produzir para mim. Então, essa vontade de querer aprender, acho que foi o mais importante. Então, nesse momento, eu estou nessa fase, tentando aprender o máximo. Então, eu tento aprender um pouquinho de cada setor, que acho que na hora que eu conseguir colocar tudo junto, acho que vai ser muito bom para a minha carreira. Então, eu treino, faço a minha parte de treino, dou aula, e todo o tempo que eu tenho livre, cada momento que eu tenho livre, eu tento aprender alguma coisa nova. Então, vou aprendendo, tentando ampliar o máximo possível das minhas habilidades. E porque eu acho que se eu pegar para não fazer nada, acho que não vai ser tão interessante para minha vida e também não faz muito sentido para mim. Eu acho que tá aprendendo e esse desafio de, meu, colocar na minha cabeça, meu, não é muita gente que faz, eu quero fazer. Acho que não é muita gente que vai conseguir fazer, então eu quero conseguir fazer. Esse Exato. desafio, meu, é uma coisa que acho que é o que me move no dia a dia. Então eu gosto de estar fazendo isso, com certeza vai chegar mais para frente, eu vou querer, meu, ter outros desafios, então acho que isso nunca vai parar, acho que isso é parte da minha personalidade, parte de quem eu sou. Irado demais. Agora, voltando a falar um pouquinho mais de competição, como é que fica teus planos para a competição? Você tem uma competição agora, que é o LA Open, você vai lutar de peso médio. Isso Uhum, aí pode ter pego a comunidade de surpresa, mas quem acompanha você há muito tempo sabe que você sempre foi um cara de lutar absoluto, peso absoluto, já uhum. lutou absoluto na faixa preta a alguns campeonatos no início do ano. Por que você decidiu ir de peso médio no LA Open, John? Uma das razões que eu decidi de ir no peso médio foi porque eu queria ter mais lutas. Então, a gente tinha o Pablo, né? A gente tem atletas desde a Galo até a meio pesado aí, né, no LA Open. Então, eu decidi, então, deixar a leve com o Pablo, que ele ia conseguir, se a gente fosse na mesma categoria, a gente ia ter uma luta cada. E eu preferi, e o Tainan tava de médio, na verdade. Então, o Tainan tava de médio, então acho que eu subi para, sei lá, super pesado. Aí o Tainan acabou que não vai lutar e eu decidi volta para médio. Então, acho que só de questão de ter mais lutas, ir para competição e poder se testar mais. E acho que não faz muito sentido para mim ir para competição e simplesmente só ter uma luta ou não ter luta. Não é nem a questão de ter que fechar na final ou qualquer outra coisa, mas eu quero tá lutando o máximo possível. E é a mesma coisa, mesmo que você disse, eu quero também estar lutando, como eu quero estar lutando mais, também quero estar lutando absoluto, quero fazer o máximo de luta possível que eu posso estar fazendo. Então, acho que esse é o objetivo para agora, esse é o objetivo para essa temporada, que é estar lutando o máximo possível.
Então, ir lá, lutar, testar, ver o que está funcionando, ver o que não está funcionando, ver o que dá para fazer de melhor, o que dá para melhorar, porque quando chegar na competição maior, quando chegar que nem como o Mundial, o PAN, eu acho que eu vou estar com tanta experiência que eu não vou sentir essa pressão e eu não vou sentir, eu acho que eu vou me sentir com um nível mais alto que das outras pessoas que vão estar na categoria, que estão simplesmente só indo para PAN, para Mundial ou para Campeonato Grande. Então, para mim, eu só quero estar lutando tudo agora, independente de quem está na minha frente, eu só simplesmente vou lutar. Exato. Sobre as questões das regras, que muita gente falou depois desse último evento que a IBJJF fez, você tem alguma percepção sobre algo que você talvez, se você tivesse o poder, você mudaria? Talvez no Mundial o tempo ser reduzido para 6 minutos, não ter mais 50-50, ou se um raspar e o outro devolver, volta em pé. Você tem alguma percepção de que mudança seria bom para deixar o jiu-jitsu de kimono mais atrativo e com entretenimento? Para te falar a verdade, acho que eu não diminuiria o tempo, porque se você diminuir o tempo, é muito. Vai começar a ganhar pessoas que não são as melhores. Então você dá oportunidade para pessoa que não tem um nível a fazer uma lutadora com você. Então, acho que é difícil de controlar uma pessoa por qualquer tipo de pessoa por 4, 5 minutos. Então, acho que eu nunca diminuiria o tempo da luta, que acho que essa que é a diferença entre um faixa azul e um faixa preta, é a experiência de conseguir controlar e dominar a luta. Então, por isso que acho que um faixa azul ele luta 5 minutos e um faixa preta luta 10, porque o faixa azul ele não tem experiência, ele vai lutar a cada segundo que ele pode lutar e ele não quer saber de controlar ninguém, ele quer saber de ir para cima e simplesmente tentar finalizar o cara. E o que não é errado, o que não é errado. Então, acho que as pessoas não podem me entender errado, mas acho que o conceito geral do jiu-jitsu em si é você conseguir controlar o seu oponente do primeiro segundo ao último segundo. Então, acho que conseguindo controlar o seu oponente do primeiro segundo ao último segundo, acho que 6 minutos ia tirar esse equilíbrio da luta. Então, acho que você daria muita oportunidade para atletas não tão bem preparados conseguir ganhar campeonatos. Então, acho que quanto maior o tempo, então você vê hoje em dia, que nem teve essa luta de 30 minutos, ainda você vê luta sem tempo, é realmente para ver quem é o melhor jiu-jitsu e quem é o melhor preparado para a luta. Então, acho que quanto maior o tempo, acho que o rendimento, a parte física, a parte técnica conta muito. Então, você realmente vê quem é melhor de jiu-jitsu e não quem é melhor nas regras. Acho que 5, 6 minutos, acho que isso atrapalharia para a pessoa que é bem preparada, que realmente coloca no trabalho. Então, acho que atletas começariam a treinar menos por causa disso, que fala, só vou lutar 5 minutos, só tenho 2 lutas de 5 minutos, vou lá e não vou treinar, e acho que isso traria uma cultura errada, acho que para o esporte mesmo. Então, pessoas treinariam menos, levariam de qualquer jeito, porque saberiam que só ir lá e lutar que consegue lutar por 5 minutos, tem card por 5 minutos, então estaria tudo certo. E acho que a questão da 50 também, acho que não depende muito da perspectiva da pessoa, mas acho que se tirasse, acho que seria um jeito muito mais fácil de continuar, mas é muito difícil você falar tirar uma posição do jiu-jitsu, porque tem milhares de jeitos que você pode segurar a pessoa. Então se você tirando uma 50-50, você tem que tirar a lapela, guarda de lapela. Então você tem que tirar uma meia guarda. Então você tem que tirar, sei lá o quê. Porque existe milhares de jeitos que as pessoas podem usar para conseguir travar uma luta. Então acho que o jeito que eles estão fazendo hoje em dia da penalização, acho que com certeza pode mudar muito, pode ser muito diferente ou ter um jeito diferente de penalizar, mas essa penalização rápida, acho que agora tá melhorando muito e fazendo que os atletas lutem mais rápido, lutem para frente. Então, acho que a questão não é a 50 em si, eu acho que a questão é o lutar quando você estiver dentro do tatame, porque se você entrar com a sua cabeça
eu quero segurar a pessoa e você quiser segurar a pessoa numa meia guarda, ou você quer segurar a pessoa numa guarda fechada, numa guarda de lapela ou qualquer outra coisa, você vai conseguir segurar a pessoa. Então você não vai estar lutando. Acho que mesma coisa que eu disse, a 50 em si não é uma posição ruim. Então você tem uma ferramenta, você só não está sabendo como usar ela. Então, acho que sim, tem muitas posições boas que você pode fazer de uma 50-50, você pode pegar as costas, você pode finalizar, você vê aí muitos atletas finalizando com arm lock de 50-50, você vê muitos atletas pegando as costas de 50-50. Então, acho que a ferramenta está ali, acho que as pessoas só têm que aprender como usar elas. Sim, e outra coisa que eu estava estudando sobre a sua carreira, você já lutou com praticamente quase todos os atletas do peso leve. Você tem vitórias dominantes, tem finalizações e em algumas a luta é mais travada. Então o público fica mais preso ao que travou do que ao show que você já proporcionou, das finalizações que você já produziu nos campeonatos. Como é que fica essa tua percepção de analisar como atleta? Tem hora que dá para dar show ou tem hora que tem que vencer consciente ou depende do momento que a luta vai se carregando? Nem sempre você consegue botar a tua estratégia de 100% de dominar o cara do início ao fim. Como é que funciona isso, John? Então, acho que é que nem qualquer outro tipo de trabalho. As pessoas sempre vão estar reclamando, independente do que é. Então, acho que em qualquer tipo de trabalho, você não consegue dar 100% o tempo todo, você não consegue fazer as coisas perfeitas o tempo todo. Então, mesma coisa aqui no seu trabalho, vai ter muita pessoa que vai entrar e vai falar: nossa, mas aquela entrevista foi muito chata. Então, aí as outras entrevistas, você conseguiu assistir as outras entrevistas? Então vai ter entrevista que vai ser legal, tem entrevista que não vai ser tão interessante. Acho que é mais do jeito que as pessoas olham para a luta. Tem gente que vai admirar mais uma luta mais estratégica, tem gente que admira mais uma luta mais agitada. Então, as pessoas sempre vão estar jogando, sempre vai ter um público que vai estar de um lado, o público que vai estar de outro lado, mas é como qualquer outro tipo de trabalho. Ninguém treina 100% todo dia, ninguém dá a melhor performance no treino todos os dias do ano, ninguém consegue performar de uma forma impecável todos os dias do ano. Então, as pessoas, todos nós somos seres humanos, então a gente é falho, a gente uma hora vai estar cansado, uma hora a gente não vai estar bem, vai ter uma hora que o nosso oponente vai estar numa fase boa, então a gente tem que saber balancear isso. Então, as pessoas não te vê como um ser humano mais quando você pisa no tatame, eles te vê como uma atração, eles querem alguma coisa que vai interter eles. Então, acho que você está assistindo para estar entretido, acho que não seria a forma certa de estar assistindo o jiu-jitsu e julgando, né? Eu diria, porque você parar para julgar, então você vê muitas pessoas. Na minha primeira luta, peguei, fiz uma luta muito boa, consegui passar, fiz 15-0. Andy finalizou a primeira luta, mas você vai ver muito mais pessoas comentando no segundo vídeo da nossa luta do que no primeiro. Então a pessoa nunca vai te dar um parabéns pela sua primeira luta, mas ela vai ver o seu erro. Então ela vai sempre estar buscando no seu erro. Então ninguém dá um parabéns ali na luta. Pô, o Andy finalizou, o único cara a finalizar. Ninguém vai dar um parabéns, caraca, passou a guarda, conseguiu dominar a luta. Mas não, eles vão estar esperando pela oportunidade certa para estar jogando. Então, mesmo assim, essas pessoas, no trabalho delas, elas sabem que elas não podem dar 100% todo dia, elas sabem, mas elas não são compreensivas. Então, elas estão assistindo o jiu-jitsu para estar entretida naquele momento. E com certeza, o nosso trabalho é ir lá e dar nosso máximo, não dar o máximo para o público que está assistindo. Com certeza é importante o público está assistindo e eles, tá contente com a performance de todos os atletas, mas sim para nós mesmos. Então, eu, quando piso no tatame, eu tô lá por mim mesmo. Então, tô lá para conseguir me satisfazer, que eu sei que uma luta travada não vai me satisfazer, não vai me trazer satisfação. Então, e eu estar lá e conseguir me trazer satisfação em todas as lutas, acho que esse vai ser o mais importante. Mas, como eu disse, as pessoas estão lá para estar entretidas e eu acho que um erro ou uma luta ruim, acho para elas conta muito mais do que 10 vitórias dominantes. Então, acho que isso é bem complexo. Como você disse, eu já lutei com
todos os pesos leves aí que tem aí. Já lutei com muito peso pena, já lutei com muito peso médio, já lutei com a maioria dos atletas que estão aí hoje em dia. Desde a faixa colorida, desde criança, a gente vem se acompanhando. Eu já lutei com a maioria dos atletas que está aqui hoje em dia. Desde do galo até o ultra pesado. Então, isso as pessoas não veem, isso elas não vão atrás de ver, isso, elas não fazem as pesquisas certas, mas na hora de julgar, essas pessoas estão sempre julgando. Então, elas estão esperando um atleta perfeito, não um ser humano que está ali pisando no tatame tentando trabalhar. Exato. E falando sobre o seu futuro, tem algum adversário que você gostaria de fazer uma super luta ou uma revanche? Eu fiz ali um post esses dias sobre 3 oponentes que eu acho que fariam sentido para você enfrentar. Um é o Samuel Nagai, que você já manifestou o desejo de fazer uma revanche com ele. Outra que eu acho interessante seria com o Tairo Tolo também, uma revanche. E o Meirão, nome ali que você não enfrentou ainda, na faixa preta. Qual desses você gostaria de fazer uma luta ainda em 2023, João? Um Samuel Nagai. Acho com certeza, acho que a gente teve a nossa primeira luta. Foi uma luta boa e acho que vai ser uma luta boa que todo mundo vai sair ganhando. Eu vou sair ganhando, ele vai sair ganhando, o público assistindo vai sair ganhando. A gente já fez uma guerra aí na nossa primeira luta. Acho que eu não era. Naquele dia eu não estava 100%, 100% emocionalmente preparado para a luta. Estava esperando uma coisa muito diferente do que aconteceu. Acabei perdendo, foi o dia dele. E acho que essa é uma das lutas que acho que me marcou muito como atleta. Então foi que lutar, ganhar, perder, a gente luta, ganha, perde, vai, volta. Mas essa luta em específico acho que foi uma luta muito marcante para mim. Então foi uma luta que me marcou. Foi numa época que eu não estava esperando aquela derrota. Então eu estava muito certeiro que eu ia ser campeão aquele dia e a luta ia de uma forma diferente. Eu não estava esperando que eu estava emocionalmente daquele jeito, que eu não ia conseguir emocionalmente lidar com aquela pressão e meio que a luta caiu pro lado dele. Então acho que essa é uma luta que me marcou por muito tempo, por muito tempo. Eu falo até pro pessoal da academia aqui, meu, tinha passado um ano ainda e eu ia estar com essa luta na cabeça. Eu tava lutando o Mundial do outro ano já e eu ainda tava com essa luta na cabeça e, meu, esperando que ele ia lutar o Mundial, que essa é a luta que eu queria. Então, acho que eu nem lembro do Mundial em si, em geral, mas eu lembro daquela luta em específico. Então, acho que essa é a luta que eu queria ter nesse ano aqui de 2023, que é com Samuel. E acho que, com certeza, se tiver a oportunidade de ter com aquela lista lá que você colocou mais lutas, eu quero ter com todo mundo aí que está nessa lista. Não me importa muito, mas em específico eu queria poder lutar com o Samuel aí numa super luta, às vezes com um tempo maior. E acho que todo mundo vai sair ganhando, porque ele tem um jogo para frente, eu vou jogar para frente. Na primeira luta a gente já deu um show aí, meu, foi considerado uma das melhores lutas aí do ano de 2018. E acho que a gente tem potencial para fazer uma luta de novo, que vai ser uma das melhores lutas aí, vai ser considerada uma das melhores lutas de 2023. Concordo, eu estava lá, eu vi que foi guerra, foi até o final, tu ainda segurou um armlock justo no fim, foi uma guerra, e a gente esperava que fosse rolar na faixa marrom, mas eu acho que o Samuel não lutou aquele Mundial, depois a pandemia, vocês pegaram a faixa preta, e para o evento essa luta é muito boa, tem um storytelling por trás, tem um apelo midiático, e os fãs com certeza comprariam pay-per-view para assistir. John, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando, se expressando. Parabéns pelas suas recentes vitórias aí e boa sorte no próximo campeonato. Muito obrigado aí, eu que agradeço aí por essa oportunidade de estar aqui de novo, batendo esse papo com você, essa reflexão e compartilhando um pouco aí do que vem acontecendo. E é um prazer meu estar aqui com você e com certeza aí vou te ver mais vezes aí daqui para frente. Tamo junto, um abraço. Os